Você está pensando em dar de presente um imóvel ao seu filho que vai se casar ou já fez isso nos últimos 5 anos? Essa é uma prática muito comum no Brasil, especialmente entre as famílias de classe média alta e de classe alta. Os pais, objetivando que os filhos continuem morando em um bom lugar e próximos à família, acabam presenteando com o imóvel. Mas esse presente, que parece inocente e parece ainda mais fácil quando se registra diretamente em nome do filho, pode trazer um grande problema. Recentemente, aqui no escritório, nós assessoramos um cliente, estávamos fazendo o planejamento patrimonial e sucessório dele e, no meio do planejamento, ele disse que queria dar um presente a seu filho, um imóvel de R$800 mil, que seu filho estava se casando e ele queria que morasse próximo à família. O imóvel, no valor de R$800 mil, correspondia a uma fração do patrimônio do pai, mas para o filho não era tanto assim. O filho trabalhava com o pai há mais ou menos 2 anos e recebia um salário mensal de R$10 mil. Esse imóvel ia ser comprado à vista e registrado diretamente em nome do filho. Eu imagino que agora você já deva perceber que o filho não tem como comprovar o lastro da aquisição à vista desse imóvel, já que se a gente somar tudo que ele ganhou, sem descontar imposto, sem descontar os gastos, vai dar uma fração do valor do apartamento. Então isso aí poderia trazer um grave problema a essa família e de cair na famosa malha fina da Receita Federal por ausência de lastro. Essa operação, na verdade, ela corresponde a uma doação. E o correto seria que o pai, no seu imposto de renda, declarasse a saída desse dinheiro como doação para o filho declarasse o recebimento e recolhesse o ITCMD e com o dinheiro recebido da doação adquirisse aquele imóvel. Se ele fizesse dessa forma, ele ia trazer alguns benefícios. Primeiro, não ia cair na malha fina e correr o risco de ser autuado e até multado em uma multa que sairia maior do que o imposto de doação e, no final das contas, provavelmente o Estado também autuaria ele para que fizesse o recolhimento do ITCMD. Então ele já livraria esse primeiro problema. Além disso, se ele for casado no regime da comunhão parcial de bens e declarar que aquele imóvel foi adquirido com recursos provenientes da doação recebida do pai, esse imóvel não vai entrar na meação em caso de divórcio. Então o Código Civil traz essa proteção, que aí já seriam até agora 2 proteções. A primeira delas seria a regularidade tributária, evitando que esse pai e esse filho acabassem tendo problemas com o fisco, tanto a Receita Federal como com o fisco estadual com relação ao ITCMD. E o segundo seria garantir que esse patrimônio, que esse imóvel ficasse em nome do filho, ficasse no seio familiar em caso de divórcio desse filho com a sua futura esposa. É claro que ninguém torce para que isso aconteça, mas quem construiu o patrimônio sabe a importância de preservá-lo na família. Então, por isso, que essa medida de colocar que o imóvel foi adquirido com dinheiro de doação traz uma grande segurança ao filho e à família, garantindo esse imóvel. Então, são esses os 2 benefícios. O primeiro deles, regularidade tributária, e o segundo, manter o imóvel na família. Mas aí talvez você se pergunte, por que o pai não compra o imóvel e faz a doação do imóvel para o filho? Se ele fizesse assim, ele ia ter o custo dobrado com o cartório, porque ele teria que fazer a escritura pública de compra e venda desse imóvel, teria que depois disso fazer o registro no cartório de registro de imóveis dessa compra e quando fosse doar para o filho, ele teria que fazer a doação, a escritura pública de doação e o registro dessa doação na matrícula do imóvel. Então ele teria que gastar 2 vezes com o cartório de forma desnecessária, já que a doação em dinheiro não tem tanta burocracia como a doação imóvel e por isso, nesse caso, é o mais recomendável. Se você fez isso nos últimos 5 anos, há um caminho a se fazer para regularizar. Você pode fazer a autorregularização retificando as suas últimas 5 declarações. Então você vai da mais antiga para a mais nova, fazer essa retificação constando a operação. Se passou de 5 anos, provavelmente vai ficar por isso mesmo e não vai acontecer de você ser autuado, fiscalizado ou posteriormente autuado. Mas se estiver dentro dos 5 anos e você for mais conservador, não quiser correr o risco de uma fiscalização e autuação, o mais prudente é que se faça a retificação espontaneamente para evitar as multas e os juros mais pesados. Esse é um caminho. Então essa é uma das formas que a gente trouxe aqui de fazer um planejamento patrimonial bem feito. Apesar de ter um custo tributário, mas a gente consegue reduzir o custo tributário e fazer de uma forma mais segura para todo mundo. E aqui estão algumas sugestões de vídeos que você pode assistir, que eu já gravei, para que você veja qual a melhor forma de se comprar um imóvel e como você pode economizar com isso. Aqui também tem um vídeo explicando o passo a passo da transmissão do imóvel e como você pode fazer para economizar nessa fase tão importante.